Boa tarde, turma do Ensino Médio do Colégio Viver. Antes de começar essa gravação, eu gostaria de dizer que cedo meus direitos de imagem ao Colégio Viver para que ele use essa videoaula da forma como melhor lhe convier. Muito bem, vocês leram um texto do Antônio Cândido e um texto do site Observatório de Imprensa, né? Tanto os textos do Observatório de Imprensa como do Antônio Cândido, eles têm uma grande força de argumento de autoridade, porque o Antônio Cândido é uma autoridade no assunto dos estudos literários, como eu disse, o prédio de letras da USP tem o nome dele, né? E o Observatório de Imprensa é um site visto e lido, inclusive, por jornalistas. Então, são textos que nos dão assim uma robustez teórica que a gente precisa usar nas aulas de língua portuguesa, nos trabalhos que a gente for desenvolver, enfim, né? Nomes, fontes fortes, fontes importantes. Eu não vou fazer aqui esgotar uma análise dos textos, porque a ideia é que a gente faça isso de forma mais aprofundada na nossa videoaula dessa segunda-feira. Muito provavelmente, nem todos conseguiram ver esse vídeo antes da videoaula, porque esse vídeo foi ao ar às 7 horas da manhã da segunda-feira, às 10 horas é a nossa videoaula. Mas se vocês depois da nossa discussão, recuperando aqui esse vídeo, essas duas coisas vão promover ou dar oportunidade para que vocês se aprofundem melhor nas questões abordadas por esses dois enunciados. Falando um pouco em termos gerais, então, já para o pessoal dos gêneros mais jornalísticos, o texto do Observatório da Imprensa. A reflexão que eles nos apresenta é: será que a notícia, o jornalismo, ele tem como função apenas informar? O que seria a interpretação do jornalista frente aos fatos? Essa é uma reflexão boa de se fazer. O que significa, ele fala lá, né, no texto, emprestar recursos literários para a produção de um texto jornalístico. Esse aspecto é bem interessante, eu gostaria que vocês se aprofundassem mais nessa reflexão. Qual é a fronteira? Porque quando a gente faz um jornalismo, né, a gente está anunciando coisas que aconteceram, dados, fatos. Mas se a gente se utiliza de recursos literários, onde estaria a fronteira entre um texto ficcional e não ficcional? Quando é que o texto poderia deixar de ser um texto não ficcional? Portanto, um texto que se orgulha de reproduzir ou interpretar um fato da sociedade, de um texto literário, de um texto não ficcional, de um texto, ficcional. Onde está o limite entre essas duas coisas? Eu acho que esse é um bom tema para a gente se aprofundar. Ele fala de domínio jornalístico, eu falo de esfera jornalística, mas as duas coisas são praticamente sinônimos. É como a diferença entre gênero textual e gênero discursivo. Quando a gente fala de domínio jornalístico, a gente está falando desse grande guarda-chuva que abarca diversos gêneros jornalísticos. A gente falou um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de esfera jornalística, é a mesma coisa. Quando a gente fala de gênero literário, a gente vai falar um pouco de esfera literária ou domínio literário, a gente vai falar um pouco quando tratar do texto do Antônio Cândido, a gente está falando de todos os gêneros textuais que são abordados, que são trabalhados, que existem dentro dessa imensa esfera, desse imenso domínio. O que será que o texto nos traz, esse artigo do Observatório de Imprensa nos traz, quando ele fala de sociedade do espetáculo? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse conceito com vocês também e de que forma o texto ele é concluído, de que forma o jornalista conclui as elucubrações, as reflexões que ele trabalhou ao longo do texto. Eu acho que se seguir esse caminho, você vai ter uma boa compreensão do texto que foi proposto, que foi proposto para a leitura. Quem escolheu caminhar pelos gêneros mais literários teve como tarefa a leitura do texto do Antônio Cândido, o Manifesto do Direito à Literatura.
Vamos lembrar que o texto anterior ele é direcionado para pessoas interessadas no jornalismo, jornalistas, estudantes de jornalismo, pessoas que querem entender mais as funções do jornalismo, né? Esse texto do Antônio Cândido ele também foi proferido num ambiente acadêmico para alunos, professores, numa discussão sobre a função da literatura. De uma forma como um fala da função do jornalismo, esse aqui vai tratar da função da literatura. E ele é um texto escrito em 1995 e a gente precisa ter esse cuidado. Antes de partir para os aspectos puramente textuais, ou seja, para as pistas linguísticas que estão impressas no texto, o nosso objeto de estudo, nesse caso a gente precisa ter um olhar um pouco mais distanciado no tempo, para fazer o que a gente chama de uma leitura diacrônica, ou seja, eu preciso considerar o tempo, o momento histórico em que esse texto, esse enunciado foi produzido. Lembra que o contexto também inclui o momento em que a enunciação é feita? Lembra que o enunciado ele traz essa característica de também ser moldado por esse tempo? Pois então, Antônio Cândido, quando enunciou esse texto, estava em 1995, e ele apresenta uma conjuntura sociopolítica, no meu entendimento, bem diferente do que a gente vive hoje. Será que você é capaz de identificar esses traços que diferenciam aquela conjuntura sociopolítica da conjuntura que a gente vive hoje? Ele também aborda questões bem objetivas como direitos humanos. Ele fala lá sobre a concepção dele de direitos humanos. É preciso extrair do texto, e agora sim, do texto, qual a acepção que ele faz de direitos humanos. O que é essa história de lutar por justiça social em contraponto a uma perspectiva utópica? O que será esse exercício, eu vou chamar de exercício cognitivo, porque eu entendo que é uma capacidade que alguns têm mais do que outros, assim como a memória, de ter empatia pelo próximo, de se colocar no lugar do outro. Eu digo que é uma qualidade cognitiva, mental, assim como a memória, mas que assim como a memória, ela também pode ser desenvolvida. Se você tem uma memória ruim, você pode fazer uns exercícios e ficar com uma memória melhor. Se você tem uma capacidade de ter pouca empatia pelo próximo, você pode desenvolver essa capacidade de ser mais empático. Mas qual a relação entre essas coisas é a minha questão aqui. Direitos humanos, justiça social, perspectiva utópica, perspectiva real de transformação e empatia. Como essas coisas dialogam entre si? Essas questões, elas vêm na contramão do que ele chama de uma necessidade de não naturalizar a barbárie. E essa questão também dialoga com esses aspectos aí em cima. De que forma isso está organizado no texto? E por fim, nessa primeira parte, mais voltada para aspectos sociais, da sociologia, de uma perspectiva, da apresentação de uma perspectiva social, ele fala de bens compreensíveis e bens incompreensíveis. A distinção que ele faz é muito clara e importante para a compreensão do texto. Os bens incompreensíveis são aqueles que ninguém discute sobre ser ou não relevante. Por exemplo, é um direito de todos humanos, moradia, alimentação, vestuário, né? Água, acesso à água, ninguém discute isso. E os bens compreensíveis seriam aqueles bens que estão localizados em determinadas culturas, bens que se adequam a uma determinada organização sociocultural. Então, por exemplo, ele fala lá de maquiagem. Talvez a gente pudesse usar como exemplo hoje um smartphone, talvez, né? Mas o que ele vai defender lá na frente, e eu gostaria que a gente discutisse como ele faz isso, é colocar a literatura como um bem incompreensível, ou seja, um bem absolutamente fundamental para que a gente consiga acessar as nossas capacidades humanas. Então, assim, eu acho esse texto muito lindo quando ele faz esse jogo
e eu gostaria que vocês se debruçassem sobre como é que o Antônio Cândido apresenta os seus argumentos para poder chegar nessa colocação de que a literatura é um direito, é um bem incompreensível. Seguindo nas questões do Antônio Cândido, ele fala da esfera da literatura como uma questão que é supracultural. O que eu quero dizer com isso? Ela atinge todas as culturas humanas, das mais desenvolvidas às mais primitivas, das mais antigas para as mais atuais e contemporâneas, todas elas têm um arcabouço de uma produção literária. E aí ele está falando de esfera literária, e ele esclarece isso no texto, que ele está falando de tudo que abrange a produção de ficção. E aí você tem teatro, conto popular, anedota, provérbio, romance, conto, poema, poesia, tudo está nessa esfera da literatura. Até a novela de televisão ele coloca na esfera da literatura. E aí ele coloca assim, na sequência, ele vai falar de 3 aspectos fundamentais da função da literatura. Uma delas é a capacidade de construir sentido. Nossa, isso é muito, muito legal. Porque o que ele está dizendo com isso? Que através da língua, dentro da linguagem, né, embarcada aí pelas possibilidades de articulação de linguagem, a gente é capaz de dar sentido a coisas que, por exemplo, não têm nome, a sensações, a uma subjetividade, portanto, coisas que estão dentro de mim, não estão no mundo, que eu não conseguiria expressar ou organizar se não fosse através da literatura, do texto. Veja, ele está dizendo que a gente consegue organizar palavras de uma determinada forma, e ele dá exemplos do poema, como ele faz isso através da rima, da sonoridade e tal, que são capazes de dizer o indizível, de falar sobre o que não tem nome, criar, organizar esse meu sentimento, essas minhas coisas subjetivas e colocar no mundo, e colocar para fora, de forma que o leitor consiga acessar, através daquele texto que está no mundo, a sua própria subjetividade. Então, esse processo de organizar palavras, letras, sintaxe, parágrafos, rimas, ritmos, está nessa função de construir sentido. A capacidade que a língua e a linguagem nos dá de organizar esse caos interno de sentimentos que acontecem ao mesmo tempo é a capacidade que a literatura tem de ser um veículo de expressão. Eu consigo, então, primeiro, a literatura organizar minha alma para eu, com essa organização, tratar do mundo, do meu olhar sobre o mundo. E o meu olhar sobre o mundo inclui também um olhar sobre mim mesmo, porque eu faço parte do mundo. E aí a gente entra na terceira função que ele elenca, que não é só da questão da forma e da expressão, mas ele coloca também como uma forma de transmissão de conhecimento. Bom, nesse momento, e ele vai falar longamente sobre isso, ele está falando de uma literatura social, em que eu imprimo no meu texto questões como ideologia, valores, lutas, militâncias, e aí ele faz um link entre essa capacidade e o que isso tem a ver com a construção de um mundo socialmente mais justo. E aí ele vai dar exemplo de alguns autores que romperam com uma tradição de uma literatura que servia apenas a um grupo mais privilegiado, né? Para incluir
na literatura classes menos privilegiadas. Então ele fala do Victor Hugo com Os Miseráveis, ele fala do Castro Alves com O Navio Negreiro aqui no Brasil, ele vai falar do Émile Zola com o Germinal, falando dos operários. Quer dizer, é um momento em que, independentemente de quem você é na sociedade, você pode assumir um protagonismo na literatura. Isso é muito importante para a construção da nossa literatura contemporânea. E aí ele vai falar bastante sobre isso, e eu espero que a gente possa retomar com mais profundidade essa discussão na nossa videoaula ao vivo. Mas se você não teve oportunidade de assistir a videoaula ao vivo, direciona seu olhar para os diversos exemplos que ele vai dar de obras e como essas obras elas conseguem moldar, provocar uma experiência no leitor, essa experiência pode ser tão forte a ponto de transformar a visão do leitor sobre o mundo. E aí, se ele transforma a sua visão sobre o mundo, ele também transforma a sua percepção de si mesmo. Olha só a força que a literatura tem quando ela nos leva a experimentar outras vidas, que não só a que eu vivo na minha bolha. A literatura faz isso. E por fim, a grande reflexão que vai encerrar essa discussão, né, essa proposta do Antônio Cândido será que as pessoas, a capacidade de fruição, de leitura, de ter o prazer da leitura, de ler obras tidas como mais sofisticadas, mais cultas, mais cultas, me fugiu a palavra agora, e como eu não edito, vai ficar sem ela mesmo, mas a capacidade de erudição, né? Uma cultura mais erudita, era essa a palavra, ela tem mais a ver com uma questão de classe social ou de acesso? E aí ele encerra muito bem essa discussão, com uma proposta muito clara do que ele pensa a respeito, e de novo gostaria de discutir isso com vocês na videoaula desta segunda-feira, que foi, ou que vai ser, para quem assistir aí antes da videoaula, que eu acho difícil. A proposta desta atividade, da leitura desses textos, é que vocês façam um seminário online e ao vivo. Ou seja, a gente vai discutir na videoaula a data da apresentação e os grupos. Depois da gente fazer a discussão sobre os textos. E aí eu quero que vocês façam encontros online entre vocês para montar uma apresentação, tipo PowerPoint mesmo, que vocês vão apresentar para a turma. Os grupos vão apresentar para a turma. Então vocês vão ter além de discutir entre vocês essas questões todas que a gente trabalhou, os acúmulos da videoaula, vocês vão ter que preparar uma apresentação, PowerPoint e tal, montar uma sala, então vocês é que vão gerar o link da sala do Meet, pôr na agenda, para que os outros possam acessar o seminário em questão. Vocês devem usar como referência os textos que a gente trabalhou, devem usar como referência os acúmulos da videoaula ao vivo, e podem pegar outras referências de autoridade, né? Vamos lá, porque o sarrafo está alto aqui. Sobre essas questões. Qual é o tema desse seminário? A função do jornalismo ou a função da literatura. Então, o pessoal que escolheu trabalhar com jornalismo vai fazer seminário a função do jornalismo. O pessoal da literatura vai fazer a função da literatura. E a gente vai discutir essa organização, data de apresentação e tal, na videoaula ao vivo desta segunda-feira. Gente, saudade de vocês, queria mesmo estar em sala de aula para a gente montar esses projetos. Fiquem em casa, não se esqueçam de que a gente está em período letivo, isso é uma atividade escolar, a gente precisa de atividade escolar. Conversem mais entre si, usem o mural para trocar ideia e formar grupo, a gente pode usar mais os recursos do Google Sala de Aula. Podem me procurar para qualquer questão, seja ela de ordem didática ou não, fala no privado, qualquer coisa eu mando o telefone, a gente se fala por telefone. Lavem as mãos e não se esqueçam, vai passar.
Na semana que vem, muito provavelmente ainda estarei aqui com mais uma videoaula gravada e muito em breve a gente se vê na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pela questão ainda do foco, que eu ainda não consegui resolver. Peço que vocês tenham um pouco mais de paciência, mas por enquanto é só e é isso aí. Um beijo, tchau e até. Valeu, gente!